Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Esse mantra com o qual eu começo muitas das minhas aulas, ele é um mantra muito interessante, porque ele começa assim: Sadashiva Samarambham. Ou seja, de onde que vem o conhecimento de yoga? Isso que a gente está estudando e sobre o qual a gente vem refletindo esses dias todos. Então ele vem de Sadashiva, ele vem de Shiva como um símbolo de que ninguém inventou o conhecimento de yoga, ele apenas existe. Quem você poderia dizer que inventou a flor, as árvores, o céu, o próprio universo? Quem inventou? Se você descobrir quem inventou isso, você então descobre quem inventou o yoga. Então a gente diz que foi Shiva, como uma imagem daquele que detém todo o conhecimento possível, né? Todo o conhecimento do universo é dado uma imagem a ele, Shiva. Então ou então você pode encarar como sendo esse conhecimento que não tem origem, cuja origem eu desconheço, que apareceu, né? Ele vem do próprio universo, pode ser dito dessa forma. Então Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam, e que tem Shankara como veículo, que foi uma figura muito importante lá no século IX. Enfim, é como se fosse um dos grandes professores da tradição, dessa na qual eu me incluo e na qual hoje você também se inclui. Se você sente que isso é verdadeiro no seu coração, na sua mente, você sente que isso tem sentido, você então se inclui nessa tradição. Então, porque fala Shankaracharya Madhyamam, tendo como meio o mestre Shankara, Asmadacharya Paryantam, que vem pelo meu professor, então saudações, né, Vande Guru Paramparam, saudações a essa transmissão ininterrupta de mestre a discípulo atravessando as gerações. Então se chama de Guru Shishya Parampara, essa transmissão. Então esse conhecimento que fala de yoga e que a gente escuta hoje em dia e fala, nossa, mas que isso faz muito sentido para mim, e tem milhares de anos realmente, ou seja, isso quer dizer uma coisa muito interessante, que quando a gente ouve o conhecimento de yoga dizer pra gente, né, a gente não é quem a gente pensa que a gente é, a gente está, ao tratar os problemas como sendo definitivos, ao tratar as pessoas sempre esperando alguma coisa delas, e a gente fala, nossa, isso faz muito sentido para mim, isso não é uma coisa moderna, isso é uma coisa que vem com o ser humano. E nas outras aulas do curso a gente pontuou, né, muito esse caso do problema fundamental, que é simplesmente o fato de você se sentir incompleto, carente, você se sente sempre que está faltando alguma coisa, você precisa fazer alguma coisa para que você então seja feliz. E lembra que a gente pode mascarar isso da forma que a gente quiser, né? A gente, não, eu não quero ser feliz, né? Como se a gente não merecesse ser feliz. Eu não quero ser feliz, eu quero só um pouco mais de dinheiro para melhorar tal e tal coisa. Eu não quero ser feliz, eu quero apenas que tal problema desapareça, porque aí eu vou ficar então melhor. Mas isso não é verdade, isso é uma forma da gente se enganar. Porque na real, o que a gente procura nas situações, o que a gente procura nas pessoas, é uma forma de diminuir essa insatisfação que eu tenho dentro de mim e que eu não sei o que fazer com ela. E porque eu não sei o que fazer com ela, eu faço tudo. Então esse a gente chama de o problema fundamental. E a beleza do conhecimento de yoga fala, esse problema ele é falso, ele não existe. Porque se ele existir, se é fato que ele existe, né, tem alguma coisa dentro de você que está faltando sim. Aí a gente está mal, realmente muito mal na fita. Por quê? Quando a gente for tentar procurar alguma coisa disponível no mundo para preencher esse vazio, a gente tem um problema muito sério. Porque essa coisa, ela é finita, ela vai acabar, assim como todas as coisas do universo. Então, a gente está fadado a tratar esse problema como a gente trata a fome ou a sede. Ou seja, você nunca vai comer uma comida definitiva que nunca mais te dê fome. Você nunca vai beber uma coisa definitiva que nunca mais te dê sede. Você vai sempre estar atrás de saciar essa fome e essa sede e não passa nunca. Se a tua busca pela felicidade depender de alguma coisa externa, se depender de alguma coisa disponível no mundo, né, assim como a fome depende da maçã, né, todo dia, então a gente está mal, porque não há nada definitivo que você possa comprar
né, adquirir ou se livrar que determine, né? Então agora eu tenho isso, vou ser feliz para sempre. Não é possível. Porque mesmo que essa coisa, né, vamos admitir então, a gente já está extrapolando, mesmo que a gente admitisse, não, isso aqui vai permanecer sim, ou pelo menos eu vou morrer antes disso aqui, então é como se fosse definitivo. Ok, mas a mente muda de ideia. Tantas coisas que você comprou, se você olhar para a sua casa nesse momento, você vai identificar uma dezena, talvez 2 dezenas de coisas que você fala, nossa, eu nem sabia que isso existia mais. Quando eu comprei, eu achava isso o máximo, me deixou muito feliz. E hoje em dia, eu não estou nem aí. Eu poderia ter perdido, que eu nunca ia nem reparar. E sendo assim, a beleza do conhecimento do yoga, ele fala assim, esse problema é falso, é a única solução possível para ele, porque se ele existir, a gente já viu então que ele não tem solução. Mas se esse problema for falso, e se o problema for então a falta de conhecimento de quem realmente eu sou enquanto pessoa, a falta de saber de fato quem eu sou, então é uma ignorância fundamental. E porque eu não sei quem de fato eu sou, eu me apego às coisas que estão próximas a mim, pensamentos, sensações, a minha personalidade, a forma como eu fiz as coisas, a forma como eu faço as coisas e tudo o que eu espero das outras pessoas a partir do que me falta. E sendo assim, eu me defino por coisas que são mutáveis: pensamento, palavra, ação, experiência. E isso funciona muito bem no nosso contato com a vida e com as pessoas, né? A gente precisa de uma individualidade, uma personalidade, porém, a gente vê os problemas que isso causa. Então, também o conhecimento de yoga é muito especial porque ele fala, olha só, nada disso precisa mudar. Você pode continuar no mesmo emprego, você pode continuar se relacionando com as mesmas pessoas. Nada precisa mudar, apenas a tua expectativa com relação a essas coisas precisa mudar. Porque quando a gente se relaciona com o nosso emprego, por exemplo, imaginando que ele vai nos dar felicidade, a gente se frustra. Porque como que ele poderia? Né? Nenhuma coisa realmente pode. Quando a gente se relaciona com uma pessoa pensando, nossa, por que essa pessoa existe que eu sou feliz? A gente se frustra. Porque essa pessoa, então, ela não pode mudar, ela não pode te desagradar, ela não pode tomar nenhuma decisão que vá contra as tuas crenças, senão ela te frustra. E a gente vê que essa relação com as pessoas e com as coisas ela é problemática. Então, o ponto não é não se relacionar com as coisas ou com as pessoas, mas observar, pôr em xeque o que a gente realmente espera delas. O problema, então, a gente vê que ele tem a ver com uma visão que eu tenho de mim e não com a visão do mundo. Se eu me vir como uma pessoa incompleta, carente, necessitada, é assim que eu vou agir. E o yoga diz, né, uma afirmação, e é nela que a gente vai entrar muito agora nesse momento, que é necessário, a gente não acredita, né? O yoga diz, olha só, a felicidade você pode ver, portanto, a gente já analisou, ela não está disponível nas coisas fora. Então onde ela pode estar? Ela está dentro de você. Mais precisamente, não é que ela está contida dentro de você, ela é a sua natureza, ou seja, enquanto pessoa, na realidade você não é incompleto, na realidade você não é carente. A sua mente é incompleta e carente, o seu corpo é incompleto, impermanente e carente. E você se identificando com isso, você sofre. Mas a sua natureza real, ela é felicidade, abundância, plenitude. E você fala, nossa, mas isso é impossível. E não acredito. Esse é o primeiro problema. Então a gente precisa pesquisar a natureza da felicidade. Tipo, como assim? Você está me dizendo que eu... Então basicamente o que você está querendo me dizer é que eu basicamente já sou feliz. Né? Se a minha natureza é felicidade, então toda a felicidade que eu busco está dentro de mim, toda a paz que eu busco está dentro de mim. Como que eu não vejo isso? E eu pergunto, você não vê? Nesse momento que você está me escutando, você está com medo? Talvez você esteja triste, possivelmente, né? Mas está tudo meio que em ordem, você tirou um tempinho para me ouvir. Você está com medo? Está triste? Então, você vê, de onde que está vindo essa paz? É quando você senta na beira de um lago, quando você senta na beira do mar, quando você está dentro da água boiando, quando você está de férias, da onde que veio essa sensação de paz? Com certeza não veio do mar, nem da água, com certeza não veio do céu, com certeza não veio das estrelas. Elas são bonitas, mas ao mesmo tempo são muito ferozes. Né? A explosão de uma estrela, uma onda do mar que devasta uma cidade, né, um tsunami, a própria beleza da terra, que pode ter um terremoto. Então as coisas em si, elas não são nem boas e nem ruins. Como elas podem te dar felicidade? A mesma viagem que tanto
te faz bem, pode te estressar muito. Então, geralmente quando eu sou colocado numa posição como essa, né, parece uma coisa muito inacreditável, eu penso, como poderia ser diferente? Se a felicidade não está fora, ela só pode estar dentro de você. Você procura ela nos lugares errados. A sua natureza não poderia ser incompleta, ou a gente estaria fadado ao sofrimento da vida. E tudo que a gente poderia desejar é ter muita sorte, para um dia a gente ficar bem velhinho e a gente abandonar esse mundo dormindo, que é para não sofrer. Mas isso é um luxo que realmente a gente não pode simplesmente torcer para ter. Além disso, a gente tem muitos outros problemas nesse momento que precisam de solução. E quando a gente procura a solução fora, na aquisição de uma coisa, ou então, eu tenho uma coisa hoje que está horrível, eu preciso me livrar dela para ser feliz, a gente comete um erro muito grave, porque nada é definitivo. O troféu que você ganha hoje é apenas um bibelô que vai estar na sua sala juntando poeira amanhã. Ninguém lembra mais hoje quem foi o ganhador da prova de São Silvestre. Né? Se faz a festa disso uma semana, quando muito, ninguém mais lembra hoje. Da mesma maneira, quantas coisas muito ruins, até horríveis você já passou, e até mesmo você esqueceu delas, né? Já passou, ela te fez quem você é hoje. Então, o caminho do yoga, na verdade, ele é um caminho de pesquisa interna. Ele tem a ver com conhecimento. Ele tem a ver com você se ver de uma forma diferente do que você se vê hoje. Esse é o processo da prática. E dessa forma, as coisas que a gente conhece como sendo yoga começam a fazer sentido. Porque o problema, ele não é intelectual. Porque a essa altura, depois que a gente já está aí na terceira semana de curso, a gente está tirando as dúvidas, está praticando, está meditando, se fosse uma questão intelectual, daqui a pouco a gente entendia e o problema estava resolvido. Mas o ser humano, ele não é um ser intelectual. Ele é também, mas ele também é um ser emocional, ele é um ser intuitivo, ele é um ser, né, de muitas facetas assim. Então a gente precisa trabalhar esse problema em várias vertentes. E esse aqui é o caminho verdadeiro da prática. Né? Aí você vê o sentido nas posturas que tratam o corpo, tratam a mente, tratam essa conexão do corpo com a mente, te fazem ver o desconforto de uma outra maneira. Tem coisas que a gente taxa, né? A gente é bem taxativo, né? Isso é bom, isso é ruim. Mas como a dor pode ser ruim se é ela que te avisa que alguma coisa está errada? Então, ela na verdade ela é boa, porque quando ela aparece, ela é um alerta. Mas a gente cria uma aversão à dor, né, de tal forma que a gente, né, grande parte do nosso esforço é tentar evitar dor. E assim a gente gera uma zona de conforto. Mesma coisa as respirações, né, que é a nossa conexão maior, né, entre o físico e o sutil. Assim, a meditação, para que a gente possa ver, numa experiência de meditação, a gente consegue ver com clareza, numa experiência de paz, numa experiência de grande tranquilidade e de mesmo felicidade, como que você pode, né? Você está ali parado, de olho fechado, não tem nada, e você diz, nossa, eu me sinto bem comigo mesmo, como que pode? Porque é importante assinalar isso, a gente duplamente não acredita, né, que a felicidade está em nós, porque a nossa relação com as coisas é o seguinte, eu estou aqui infeliz, solitário e sozinho. E de repente eu encontro você e o meu coração se abre, eu fico alegre. Aí você vai embora e o meu apego faz eu me sentir muito triste. Então a nossa experiência de felicidade é através de coisas. E nos surpreende muitas vezes quando a gente consegue ficar bem com a gente mesmo, sozinho. Você fala como que pode, se a felicidade vem de fora. Então a meditação mostra isso pra gente, então é muito flagrante. Ninguém precisa acreditar em mim, assim como eu não preciso acreditar nos meus mestres. Isso vai até Shiva, né? Se não fosse real, seriam só palavras bonitas, mas que não serviriam para muita coisa. Então a gente tem também os mantras, a gente tem os rituais, o próprio hinduísmo, que hoje é uma coisa separada do yoga, mas nem sempre foi assim. Então, uma forma de você encarar o universo, as nossas responsabilidades, a nossa vida, os nossos objetivos, tendo em vista o autoconhecimento. E, na verdade, no fim das contas, é isso que é preciso, autoconhecimento. Nesse sentido, todas as vertentes da prática, todos os tentáculos, né, da prática, respiração, meditação, postura, mantra, rituais, devoção, enfim, tudo é visto como um preparatório para sua mente acolher, aceitar e poder refletir em paz sobre o conhecimento.
Outro dia mesmo eu falei na aula ao vivo, né, que uma das formas mais eficazes de você trazer o yoga para a sua vida é através da observação de valores. Por quê? Você pode só passar, de repente, 1 hora e meia praticando, quando muito, né? 2 vezes na semana, 3, todo dia. Vamos dizer que todo dia. Aí você passa 20 minutos, 30 minutos meditando, ok, você tem 2 horas de prática todo dia, que é bastante coisa, legal. Mas e as outras 22 horas do seu dia? Quer dizer, então, que você não faz yoga, você abandona? Você se lembra só ali no tapetinho? Como que você pode enfrentar um problema fundamental tão arraigado no seu coração e na sua mente? Como que você pode correr atrás disso se você, com 2 horas por semana, na hora que você pisa fora do tapetinho, as coisas acontecem diferente. O professor te diz, sua mente existe unidade, a paz está dentro de você. Quando você sai do estudo de yoga, às vezes antes de sair, alguém quase te atropela de bicicleta na rua, tem um sujeito gritando com o outro, notícias horríveis no jornal, você pensa, meu Deus, cadê essa unidade? Eu não encontro isso. Então, é como nadar contra a correnteza. Então, se vai nadar contra a correnteza, você precisa de um motor muito potente. Esse motor ganha força com a tua disciplina. Eu falei sobre a vida de valores porque decisões você tem que tomar a todo instante. Se você for pautado por uma vida de valores, você vai ter sempre o yoga como um horizonte a ser observado. Esse horizonte é importante porque ele vai te ensinar a sempre jogar o teu olhar lá na frente, não no teu ganho imediato, mas em como que você vive a sua vida, não só no agora, mas também no além. Quando você toma uma decisão pautada no ganho imediato, você geralmente deixa o desejo ganhar. E muitas vezes, na maioria das vezes, o desejo ele não é o melhor guia. Ele é uma criança mimada. Ele quer e tem que ser agora. Se a gente tem alguma esperança de poder se conhecer, a gente precisa de um mínimo de maturidade de saber quando fazer e quando não fazer. Na observação dos valores, a gente começa a ser senhor da nossa própria mente. E isso que traz o domínio, isso que traz a clareza que muitas pessoas invejam em algumas pessoas que parecem especiais, mas que na verdade elas apenas passaram por um processo assim ou assado, às vezes um processo inconsciente de ter levado uma vida em que tiveram que aprender que o desejo delas não determina a realidade, no máximo a realidade delas. E quando a gente toma uma decisão baseada num desejo nosso, geralmente a gente é o único que se beneficia disso. Quando a mente consegue sempre o que ela quer, ela é como uma criança mimada. Ela vai agir sempre dessa maneira. Não é possível a gente seguir num caminho de prática assim. Sendo assim, a gente tem que ter o olhar em vista ao autoconhecimento. O caminho do yoga é um caminho de autoconhecimento. A partir desse patamar, tudo começa a fazer realmente sentido. O que eu persigo? O que eu quero para mim? Como que eu vou conseguir o que eu sempre quis, que é viver de bem comigo mesmo? Eu percebo que uma coisa muito bonita, eu não preciso mudar, eu não tenho que ser diferente, eu posso ser exatamente do jeito que eu sou, porque eu sou completo, do jeito que eu sou. Eu preciso e tenho que me aperfeiçoar no trato com as pessoas, na forma, eu corro atrás dos meus defeitos, etc., mas isso não determina o grau de felicidade que eu tenho direito, porque eu tenho direito a tudo, que já sou eu. Não é preciso ganhar nada, já é meu. Ninguém pode me tirar, é minha própria natureza. Como você poderia deixar de ser você mesmo? Então, o caminho de yoga é um caminho, na verdade, muito belo. É um caminho muito reconfortante, porque é muito democrático nesse sentido, muito inclusivo. Todas as pessoas do universo têm direito a serem felizes porque, na verdade, elas já são. Elas precisam apenas descobrir dentro delas essa luz, essa paz e essa tranquilidade. Isso não vem do nada, é claro. Isso é um processo. E, infelizmente, felizmente, isso não é uma coisa para acontecer, tipo, amanhã. Seria lindo, De repente, Cada pessoa é pessoa. Mas isso é um processo a ser feito ao longo do tempo. Então, mesmo que eu quisesse, seria impossível conduzir em apenas algumas semanas uma coisa que realmente faça definitivamente uma diferença. Mas o meu objetivo também é despertar essa reflexão e você ver dentro de si, isso faz sentido? Será que esse é um caminho que eu quero seguir? Porque o caminho direcionado é longo, ele tem várias etapas. Uma coisa boa desse processo é que ele vai dando frutos, A gente não está em vista só, não é tudo ou nada, Hoje eu tenho nada e um dia, quem sabe quando eu vou ter tudo, que é felicidade, autoconhecimento, etc.
Mas o processo, ele é muito compensador. A gente não deve colocar isso num patamar, né, só seres muito elevados chegam lá, de repente numa outra vida eu chego lá. Não, isso é para aqui e agora, mas é um caminho, né? É uma escadaria, né? Tem um esforço, mas lá no alto você vai ver, né, que vale a pena. Né? E talvez diferente de uma escadaria, né, o próprio processo ele é agradável porque ele vai dando resultado. Você, que era uma pessoa impulsiva, você passa a não ser mais tanto. Você é uma pessoa raivosa, você aprende a lidar melhor com a sua raiva. Você que era uma pessoa ansiosa, aprende a apreciar o momento presente. Isso é se autoconhecer em muitos níveis. Né? Não no nível mais profundo, mas um dia a gente chega lá. Então a gente não deve se sentir oprimido, né, por essa perspectiva, né? Parece uma coisa muito espiritualizada, elevada, uma coisa assim que a gente nem consegue definir. É importante a gente pôr o pé no chão e ver que é por aqui e agora, para nos preparar para as situações da vida, para tudo que acontece, desde saber lidar, desde a topada na quina da mesa, até uma situação muito grave de doença, demissão, coisas que geralmente tiram o nosso chão, uma perda muito grande. A gente poder lidar com esse tipo de situação, a gente poder depender da nossa clareza, da nossa firmeza interna. Esse é o verdadeiro caminho do yoga. Né? Isso leva tempo e disciplina. Isso é um processo, mas é um processo que vale a pena trilhar, de fato. Então, lembre-se de refletir um pouco sobre isso, né? Se precisar, veja mais uma vez essa aula, as outras aulas que estão disponíveis, porque isso é um processo, né? Eu não peço, né? Isso um dia, né, o Swami Dayananda falou. Ele disse: eu não peço que você acredite em mim. Na verdade, eu peço que você tente, por um momento, até duvidar de mim, para a gente poder conversar, para a gente poder ver quais são as questões, quais são as dúvidas, onde tem os espaços, onde estão as lacunas, né? De que maneira que eu posso acolher isso no meu coração, mas uma vez que isso faça sentido. Né? O ser humano só aceita coisas quando faz sentido para ele. Quando essa aceitação ela é feita em cima de uma crença, então logo ela pode cair, porque essa base ela é muito instável. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om